Boa tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e divina paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Interessante, eu estava falando com os irmãos em PVT, a maioria estão no trabalho, né? Estão trabalhando. Sandra Saviano, seja bem-vinda. E não pode. E eu não falei só e tão somente com você, meu amigo Simba. Você podia fazer a abertura para nós? Eu não falei justamente com você. Meu amigo lusianense, seja bem-vindo. Fazer a abertura, uma prece ou um desejo de bons estudos, alguma coisa que você quisesse fazer. Eu só não falei contigo, que as demais pessoas eu tinha solicitado, mas estão ao trabalho. Olá, Braz, seja bem-vindo. Chegou na hora que estamos começando. E eu estou aqui procurando um voluntário para fazer a nossa... A Fraterna, ela está com problema do microfone. Dá uma tocada, aí você passa para mim, então. Suspende a mão aí. Eu queria ouvir a sua voz e até as pessoas também. Desejo um bom estudo e tudo de bom. Ótimo, que bom. É com você. Alô? Bem, eu hoje estou aqui muito contente porque se é um livro de Kardec dificílimo de se estudar, justamente a Gênese, que infelizmente o pessoal usa a tradução da Federação Espírita Brasileira, que é toda falsificada. Por isso eu digamos assim, aceitei esse convite para dizer qualquer coisa, a fim de lembrar a vocês que na Era do Espírito eu fiz uma tradução, e o Dourado é testemunha desse fato que eu vou contar, para estudarmos na sala, numa sala antiga do Tivejo, que hoje pertence ao Montalque. Então, eu usava a minha versão francesa, que é a terceira edição, e comecei a ler. E o pessoal começou a reclamar que não era aquilo. Eu digo, mas não é possível, eu tenho certeza, porque eu estou com um livro francês na minha frente. Foi aí, então, que nós descobrimos que a tradução da Federação Espírita Brasileira era fraudulenta. Por isso, eu digamos assim, que não esperava, eu jamais podia supor que alguém fizesse isso com Kardec. O Dourado até era, na época, era o coordenador da sala, e passou a bomba para mim, para eu estudar a Gênese. Então, nesse dia, eu comecei a ler o capítulo justamente que era dos anjos decaídos. E por que é que a Federação Espírita mudou a versão? Simplesmente por um motivo. Porque eles defendem essa posição e Kardec ataca frontalmente. Eu só estou explicando isso porque justamente hoje nós vamos ouvir o irmão X. Aliás, eu tenho assistido ele falar sobre a Gênese e tenho gostado muito, porque ele dá uma posição neutra, uma posição independente, sem discórdias, enfim, sem entrar assim, em choque. De fato, não há necessidade de nós estarmos atacando ninguém. Nós temos que estudar o nosso lado. E eu, então, estou lembrando isso, que quem tiver qualquer dúvida a respeito, não que eu seja um bom tradutor, até pelo contrário, eu traduzi ao pé da letra, com vícios, de galicismos, enfim, que eu quis ser autêntico a Kardec. Mas vocês podem encontrar a minha tradução na Era do Espírito, que é do Hélio Molho. Quem não conhece, é só entrar lá e ver. Por isso, eu apenas fazendo essa ressalva. Agora, em questão de prece, deixa eu explicar uma coisa a vocês, que eu aprendi com o Deolindo Amorim. O Deolindo Amorim pregava a prece
segundo ele, porque enquanto, pelo menos lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que presidia e eu era um dos expositores, ele dizia o seguinte, que cada qual tem o seu modo de fazer a sua prece, tem o seu íntimo. Então ele pregava a prece silenciosa. Mas evidentemente, e aí eu quero fazer também esta ressalva, a prece silenciosa não cabe no portal, porque é uma sala, se nós todos calarmos, ficarmos em silêncio, a sala fica sem efeito. Então, eu gostaria de deixar o irmão X escolher uma outra pessoa, porque eu não aprendi a fazer preces orais. Eu sei fazer a minha prece, pedir a minha ajuda. Porque, como diz Kardec em A Gênese, sempre que nós pedimos o auxílio de Deus, é sempre um espírito amigo que vem em nossa proteção. Portanto, eu sempre oro não a Deus, mas aos espíritos amigos que me protegem. Ora, eu vou orar aos meus amigos e, no entanto, na sala deve-se orar a todos os amigos da espiritualidade. Essa é a minha posição. Não sei se fui feliz, eu vou passar a peteca aí para o irmão X e deixar a critério dele que alguém faça uma prece, certo de que eu estarei aqui concentrado com as minhas orações, pedindo auxílio e proteção aos meus amigos da espiritualidade. Obrigado, Simba. Mas você efetivamente fez uma prece. Muitas vezes a palavra materialmente não saiu da sua boca no que refere-se Jesus, amado Deus, envolva-nos nessa tarde, nos direciona a um bom estudo, mas você pensou. E o pensamento é uma prece em si. E quantas vezes a gente vai numa casa espírita, vai numa associação de ensino da doutrina dos espíritos, a gente muitas vezes nenhum passe toma e diz. Isso já deve acontecer com você, comigo e com várias outras pessoas. Gente, mas eu cheguei aqui um trapo, eu cheguei aqui, estava apertado, estava meu coração compungido, muito doído. Não tomei prece, não tomei passe e o que ocorreu? Só o meu espírito, junto aos bons espíritos que estavam naquela casa, que estavam naquele ambiente, foi imantado, tomou-se um passe. Então não tenha dúvida, meu amigo Simba, que tu fizestes uma prece. Foi feita uma prece, naturalmente. Então o fato, e você foi de uma lucidez grande, falando que a sua prece é muda, e no talk, o ficar mudo, o ficar sem falar e as outras pessoas não ouvir, as mesmas podem não entender e sair, mas não tenha dúvida que você fez a prece. E Simba, inicialmente, ele disse que realmente a Gênese é muito difícil, eu até falei para ele que é o cravo na ferradura, mas como está em nossa programação sistematizada e sistêmica, e nós estudamos, quer dizer, de 7 em 7 estudos, nós vamos voltar nessa parte aqui da sequência. Então hoje, como está no banner aí, vamos estudar a ciência dentro da Gênese, que é realmente complexo, né, meus irmãos? Muito complexo. Seja bem-vindo, Clarice Shark. Então, como de costume, antes de iniciarmos os nossos estudos, eu sugeria que alguém colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. Boa tarde, Clara. Número 13, sexta-feira, muito obrigado, Fraterna e Verônica Guido. Então, a número 13, abrindo, esse aqui é o livro Carlos Pastorino, viu, pessoal? É o livro
Carlos Torres Pastorino, 5 minutos. Aliás, minutos de sabedoria, eu sempre falo. E 13, Fraterna diz textualmente o seguinte: pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamento positivo, de paz e prosperidade. Tá aí, né, meus irmãos? Então, na verdade, o pensamento ele é uma matéria da quinta essência para cima, que nós não conhecemos, e ele precisa, assim como o ar precisa do som, aliás, o som precisa do ar para propagar, o pensamento, Simone, seja bem-vindo, precisa do fluido para propagar. E os pensamentos atraem fluidicamente os fluidos por onde o mesmo perpassa. O que significa dizer? Que quando pensamos positivamente, alteramos fluidicamente aquele ambiente. Por isso que a oração, a prece, um pensamento dadivoso é válido. Se você pensa de forma proativa, se você pensa de forma positiva, de forma operosa, naturalmente você vai canalizar espíritos que estão na mesma sintonia para aquele, por onde esse pensamento perpassa, por onde esse pensamento é dirigido. Para rezar, para orar, para fazer uma prece, não precisa ir em sinagogas, disse Jesus, entre para o seu quarto, feche a sua porta e ore baixinho. Mas esse entrar para o seu quarto, fechar a porta, significa entrar dentro de si mesmo, entrar dentro do seu íntimo, dar um mergulho dentro de você e elevar os pensamentos. Então tá aí, né? Então vamos lá. Meus irmãos, mais uma vez a gente, hoje nós vamos estudar o papel da ciência na Gênese, e como diz o próprio Simba, é um assunto extremamente delicado, pouco estudado, e eu, com as minhas limitações, peço naturalmente ajuda, e inclusive a nossa sala é interativa. Ela não só interage durante os estudos que estamos ministrando, mas no final a pessoa pode subir ao mic, tudo aqui é deveras democrática. Pensa logo isso, né, Simba? A ciência no papel da Gênese. Então a ciência, ela está na origem praticamente dos povos, não adiantada como o é hoje, e ainda como será futuramente. Porque há 2000 anos atrás, havia ciência, sim, não da forma que é hoje, como há 2000 anos ulteriormente, vai haver uma ciência muito mais adiantada do que essa de hoje. A história dos povos antigos confundem, meus irmãos, confundem com a religião. E naquela época, sobretudo na época de Moisés, ou mesmo antes nos egípcios, nos hindus, na Índia, os livros religiosos, eles ditavam o que as pessoas deveriam fazer de forma mística e de forma natural, como se fosse uma lei, né? Há poucos instantes estávamos falando relativamente à lei mosaica, que ela se desdobra em duas vertentes, que é a parte divina e a parte civil, né? Ou a parte civil.
Então, essas religiões, esses livros que eram quase todos religiosos, no início, desdobrava muito ali as leis civis também. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, também livros de ciência. E a ciência é muito importante, né, meus irmãos? Ela é muito importante porque ela lida com a matéria propriamente dita. Ela lida com a matéria que sensibiliza os nossos 5 sentidos. Por gentileza, meu som não está alto, não? Deixa eu abaixar aqui um pouco, porque talvez pode... Então, a ciência, ela lida com a matéria que sensibiliza os nossos 5 sentidos. Por isso que a ciência ainda não provou a existência do espírito. Não provou porque o espírito, perispiridicamente, a sua camada, o seu envoltório externo, ele é de uma matéria muito pouco densa, uma matéria bastante eterizada, uma matéria bastante tênue que não sensibiliza a ciência. Fora alguns cientistas espiritualistas que em suas experiências falam de espírito, falam de alma, a ciência em si não provou. Agora, recentemente, estudando as subpartículas atômicas, e já é com você, Simba, percebeu-se que, estudando os neutrinos, partículas menores ainda, se você adentrar o átomo, que eles sofrem influência do pesquisador pelo pensamento. O pensamento chega num determinado momento, porque ele é matéria e nós vimos agora mesmo, sensibilizar e influir aquelas pesquisas. Então, ele pode ser uma onda, pode ser uma energia e uma matéria. E tudo é uma matéria, sob o ponto de vista de várias composições, né? Então a ciência, ela prova o espírito, ela prova a alma, ela não tem a prova especificamente, porquanto ela lida com a matéria em si, a matéria que sensibiliza os nossos sentidos. Impotente se mostrou para resolver o problema da criação até o momento em que a ciência lhe forneceu a chave. Então, o pessoal na antiguidade, e por a ciência não estar como está agora, essa parte da gênese, da criação, da evolução, ficava mais no dogma, no acreditar, na coisa que era impingida, era colocada, era infundida em minha mente, através, naturalmente, dos livros editados, dos livros escritos que, conforme dissemos, eram religiosos em sua maioria e que constituíam ciência propriamente dita. Então, enquanto a astronomia ela não abrisse as portas, né, e mostrasse aos espíritas, ou mostrasse às pessoas o infinito, né, que permitisse o homem a mergulhar no espaço, e Galileu Galilei com aquela lunetazinha pequena e verificando os astros, percebeu que o céu não girava em torno da terra, mas a terra que girava em torno do céu, e ele foi abominado e quase execrado. Se ele não tivesse voltado atrás, ele seria queimado como tantos o foram, por dizer coisas assintosas relativamente à religião. A física, né, que depois de descobrir a gravitação, os desdobramentos relativos ao calor, à luz, à eletricidade, permitiu também que o homem evoluísse. A geologia, né, ensinou-o a olhar as camadas da Terra, a estudar. Através do carbono 14, faz-se descobertas extraordinárias, tendo possibilidade, inclusive, de verificar
com precisão de anos, né? Uma coisa aí de séculos e séculos de idade. A botânica, a zoologia, a paleontologia, tudo fala com a Pati aí, meus irmãos, pede para ela sair e entrar, provavelmente. Então, a arqueologia, tudo veio corroborar, tudo veio tirar, suspender um pouco a cortina, o véu que embaçava os conhecimentos das pessoas antigas. Irmão X, quer dizer que a ciência, e hoje, e a forma que está, estamos bem? Já atingimos toda a evolução? Não. Tem, ainda dentro da própria criação, temos dúvida. Kardec, ele foi hábil e de uma lucidez bastante grande ao dizer na própria Gênesis mesmo que a obra não estava terminada. Ali estava lançado o alicerce. Competia-nos a dar sequência àquele trabalho laborioso, aquele trabalho metódico, aquele trabalho extremamente virtuoso que modificou a minha vida, está modificando a de várias pessoas e com certeza irá modificar a de tantas outras. Porque essa doutrina, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos, é uma doutrina de instrução, de orientação, de melhoramento do foro íntimo de cada um e de apontamento de coisas extraordinárias no tocante, no decorrente ao bem viver. Então, é uma doutrina que nada impõe, não sufoca, não coloca de goela abaixo, nada. Você leva o crivo da sua racionalidade, da sua razão, e, em vendo que é palpável, é verossímil, é verdadeiro, a coisa tem consistência, você implementa aquilo na sua vida. Eu costumo dizer que a doutrina espírita é como um vaso de porcelana muito tênue. Ela dá, nós sabemos, assim como nós sabemos que soltar esse vaso, ele vai bater no chão e quebrar, os princípios ou as coisas que emanam de nossa doutrina, nós levamos ao nosso pensamento e certificamos pelas ocorrências. A gente não toma nenhum posicionamento por tomar de forma dogmática. Bom retorno, Pati e Curiosa, seja bem-vinda, boa tarde. Então, pergunta Kardec também se no século XIX, na época do positivismo e a ciência já estava um pouco evoluída, se deu um facho, houve uma luz mais incidente à obscuridade das pessoas. Sem dúvida alguma, com o advento da ciência e do próprio a doutrina dos espíritos, que veio de uma certa forma esclarecer assim de onde viemos, o que aqui estamos fazendo, para onde vamos, a razão da dor, do sofrimento, essas vicissitudes que se nos deparam diariamente, procurando esclarecer, procurando orientar, sem imposição nenhuma, sem dúvida alguma, deu um pulo, deu um avanço extraordinário no que refere a essa parte genética, essa parte vestibular, essa parte da gênese, né, da criação em si. Mas, irmão X, quer dizer que as dúvidas acabaram? Não, não acabaram. Mas por que não acabaram? Por que então esses espíritos de luz, esses espíritos de escola conhece e não conhece, não chega e de uma certa forma acaba com essa angústia, acaba com essa dúvida, acaba com essa coisa atroz que está dentro de nós, essa dúvida atroz? Ora, já foi dito que a espiritualidade superior, que os espíritos superiores, eles, na medida do possível, com a aquiescência da proteção divina, eles atuam, eles nos orientam, mas não dá o bolo prontinho. Eles falam que nós temos que colocar fermento, que nós temos que colocar esse tipo de massa, que nós temos que bater, que nós temos que sovar a massa, que nós temos que deixar um determinado ponto, mas ele não faz o bolo. Porque senão
onde estaria a valorização do mérito? Onde estaria a valorização da evolução? Simba coloca, aliás, os positivistas é que fundaram a FEB. Quem a transformou em docentista Rustang foi o deputado federal Bezerra de Menezes. Mas interessante, Simba, e você tem razão em parte disso aí, e o próprio Kardec, certa feita, e relativamente ao próprio Rustang, ele foi inquirido, nós devemos ler, alguém perguntou a Kardec se deveria ler a obra de Rustang, que Rustang foi um espírito só que falou, pelo mesmo, e ali é um ponto de vista, né, não passou na pleiade de espírito. Kardec, ele disse o seguinte, abriu a obra, tem muita coisa de espiritismo, evidentemente aquela parte fluídica do corpo de Jesus, e relativamente à parte, se Maria de Nazaré era virgem ou não, se concebeu sem um relacionamento sexual. Quer dizer, Kardec, para não dizer que não fez crítica, a única coisa que Kardec falou da obra de Rustang, elogiou substancialmente, como, né, ele deveria fazer, e todo homem de bom senso o faria, ele elogiou. A única coisa que pode ser crítica, ele disse o seguinte, que Rustang poderia dizer as mesmas coisas escrevendo mais. Pati, seja bem-vinda, paz e luz. Mas Kardec disse o seguinte, que devemos ler todas as obras, devemos ler todos os posicionamentos. Esses dias eu falei, eu gosto muito de você, gosto muito de Dourado, gosto dessas pessoas que contestam, gosto dessas pessoas que criticam, porque faz-me reflexionar, faz-me refletir, porque eu costumo dizer, quando você está casado, e vou pegar aqui, meu nome é amigo Juarez, falar em Juarez, mas é uma pessoa que nós brigamos muito, tá? Nós vamos a pau. Meu nome é amigo Juarez, se ele está vivendo com a esposa, ou mesmo você, Simba, com a Carmen sempre concorda com você, está sempre ao seu lado, não discorda nada, a Carmen não faz crítica a você, a esposa do Juarez já está com 33 anos com ele, está sempre baixando a cabeça e não discordando. Olha, cuidado, pode haver uma terceirização aí, porque o discordar, ele é importante. Ele faz parte da nossa evolução em termos de estudo. O discordar faz com que você redirecione o carro, faz com que você replaneje, faz com que você corrija. E digo também que em Apocalipse, mesmo nós e muito da nossa parte não acreditando na Bíblia, mesmo não acreditando tem, e hoje mesmo eu estava falando com o Braz, hoje ou ontem, tem uma parte fortíssima, que mesmo a gente não acreditando, mas é Apocalipse, me parece que é capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus vomitará os mortos, ou os mornos. Ou seja, dando sequência, seja frio ou quente, morno jamais. Porque é a mesma vida, a mesma praça, o mesmo banco. Ora, nós temos que ser, muitas vezes, essa extremada. Evidentemente que você não pode conviver comigo só discordando de você, só batendo, só indo ao pugilato, mas a discordância é extraordinária. Então devemos, cuidado com a mornidade. Cuidado, uma das pessoas aqui, para não dizer que eu mais gosto, chama-se Sid Shark e Chariz. São as pessoas que eu mais discuto, são as pessoas que eu mais brigo, são as pessoas... O meu irmão, eu tenho 62 anos, ele tem 61, parece dois adolescentes. Então isso é importante, meus irmãos. O discordar, mas não... Pois bem, Dourado coloca, há que se ressaltar que nossa Constituição era ainda colonial, modelo retirado da França e só aceita a religião católica, sendo que a pena ia de 3 a mais meses. E isso que o Dourado coloca, era proibido, meus irmãos, nessa Constituição, você praticar o espiritismo. Então, as pessoas liam, e Simba, por ter sido
filho de um grande estudioso, que é o seu pai do mesmo nome, Carlos Embaçaí, um grande estudioso no Brasil do espiritismo. Ele não tem esse posicionamento do filho, né? Mas lá, e o Simba lembra muito bem, a Constituição proibia a prática do espiritismo. Então era radicalmente contra. Então os pontos duvidosos relativamente à gênese e criação não passa, segundo Kardec, a bem dizer, de questões minúsculas, né? De questões que, na verdade, se forem aclaradas, se vir à tona, se vir à baila, nada vai mudar o contexto, nada vai mudar a vertente da doutrina espírita. Clara, porque essa proibição, veja bem, Clara, essa proibição era porque o Estado não era laico, então era um Estado católico romano, né? Toda religião que fosse adversa do catolicismo, você era tido como um herege, era execrado do processo social, você não era bem quisto, não era bem visto, e você estava contra os cânones, né? Saídos da própria Cúria Romana. Então, isso aí foi artigo da própria Constituição, como disse o nosso amigo Dourado. Muito bem, né, Simba? Ele escreveu A Mediunidade e a Lei. De todas as ciências, de todas as gêneses, a mais antiga, uma das mais antigas, que é Moisés, é a mais... Não é uma das mais antigas, porque existe outra. É uma das mais claras, uma das mais puras, é uma das mais assim que aproxima, que tem seus erros, tem os seus folclore, tem as suas alegorias, mas se pegarmos essas alegorias, esses folclores, não há erros assim contundentes, contumazes, né? Os erros da gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de terem as coisas no passado como são ali textualmente referidas. Kardec diz, ora, assim procedendo, a ciência deu um passo fundo e um golpe e desferiu em crenças seculares. Porque ali, né, meus irmãos e admiradores da doutrina, Kardec, Moisés, fez um afunilamento e foi um prelúdio, um vestibular, um princípio, uma gênese para que Jesus viesse com a doutrina de amor, de perdão, de dádiva, de perdão ao próximo. Por quê? Porque até então acreditava-se em deuses, acreditava-se você fazer sacrifício, tanto é que o cristianismo importou-se muita coisa quando Constantino declarou a religião do cristianismo como religião oficial, teve de importar. Um dos erros do politeísmo é você adorar a Deus, então eles tiveram de importar os santos. Porque, na época, só 6% que acreditava no cristianismo, e o Constantino declarar a religião oficial, então importou essas rezas decoradas, isso tudo foi importado do paganismo. Lavoisier também teve o aval da igreja, diz que nada se cria, nada se perde, tudo transforma. Foi guilhotinado, né? Então toda essa ciência, todas as mentes extraordinariamente, né, assim mais evoluída, que iam contra os princípios religiosos, ou seja, advogavam os princípios da pesquisa científica, eles eram execrados, eles eram torturados, eles eram decapitados, eles eram lapidados, né? Lapidados seria morrer sendo jogado pedra. Mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Essa palavra, essa frase dele, né? Claro, eu não conhecia, não. A ciência tem por missão... Qual a missão da ciência? Descobrir as leis da natureza. E nós vimos que a ciência trabalha com a matéria perceptível aos nossos 5 sentidos: tato, visão, olfato e gustação, né? Fora isso, está numa matéria da quinta essência, ou seja, quinta essenciada, que a ciência ainda não
não pode pegar, não pode ver, não pode cheirar, não sensibiliza. Porque quando fala em quinta essência, meus irmãos, primeiro a matéria sólido, líquido, gasoso, no estado brumoso, o vapor, né? E tem o quarto estado, que é o estado radiante. Que estado é esse? Aquele que sai do tubo catódico, né, da televisão, é o raio-x. Esse também a ciência já provou. Do quinto estágio da matéria, que também é matéria, a ciência não viu, não percebeu, então ela não tem como ela provar. E o espírito, a alma, eles estão e eles atuam nesse estágio de matéria, para não falar na dimensão, né, de quarta dimensão para frente, porque nós atuamos em 3, altura, largura e profundidade. A quarta dimensão foi uma pessoa, um menino de 13 anos, que falou uma coisa tão simplória, definindo o que é a quarta dimensão. Ele fez um gráfico cartesiano lá, x e y, pôs uma seta e outro, 2 aviões batendo, colidindo. Ele disse o seguinte: para o avião colidir, tem que estar na mesma altura, na mesma profundidade, na mesma dimensão e outra coisa. Aí entra o tempo, né? No mesmo tempo. Por isso que o tempo nosso aqui são 360 dias por ano, um mês são 30 dias, 12 horas, um dia, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, né? Então está nisso, em horas e minutos. O tempo para um espírito, ou o tempo no outro planeta, é diferente do nosso tempo. E é bom que se ressalte aqui que esses 85 a 100 anos que vamos viver no orbe terrestre, não digo orbe, aqui na Terra propriamente dito, como espírito na carne, é insignificante diante a eternidade do espírito. Porque o espírito teve início, mas não teve fim, ele não é infinito. Deus é infinito porque não teve início. Nós somos o quê? Somos eternos. Deixa eu ler a área de texto aqui. Braz colocou: tem um grave engano também, porque a matéria quintessenciada tem suas divisões de estado. Justamente, muito embora nós não conhecemos, a ciência está avançando e avançando de maneira rápida, mas ainda tem muito que conhecer. Platão, mesmo com relação à matéria, ele diz, e lá falando da divisão da matéria e da molécula, do átomo, né, que era a menor quantidade de matéria, que o elétron dando uma volta em termos do átomo, aquele espaço é muito grande, significa, meus irmãos, uma bola no centro do gramado e o primeiro elétron a 12 quilômetros de distância. Então, a matéria nada existe. Você coloca a mão no computador, você sente que o computador está pressionando, mas é uma reação dessa matéria. Você não está tocando. Você não anda, você flutua na matéria. Isso já se falava 400 anos antes de Cristo, 380, 350 anos de Cristo, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, nada existe de sólido. Há um espaço vazio muito grande por onde os espíritos perpassam. Pati, bom retorno, e Léo, pela mesma forma. Seja bem-vindo, meus irmãos. Então vimos que a ciência tem por obrigação descobrir as coisas. E a ciência é de Deus? Perfeitamente. Deus a fez e deu-nos a inteligência para descobrirmos, através dela, as beatitudes, as benevolências, as coisas boas para que as implementamos em nossa vida. Então a ciência é uma coisa de Deus. Mas, irmão X, se é uma coisa de Deus, se Deus é todo bondoso, é toda justiça, é toda soberania, é onisciente, onipotente, por que Ele não manifesta diretamente com nós, a nós, e o faz através dos bons e valorosos espíritos? Porque eles não fazem.
ou não concede que esses espíritos, de uma certa forma, nos impulsiona a descobrir alguma coisa que vamos levar ainda séculos ou milhares de anos para descobrir? Mas aí vem aquele negócio, né, meus irmãos? E o mérito do conhecimento, o mérito, a dádiva de você conhecer gradualmente as coisas. Porque até se você tiver um conhecimento muito abrupto, em primeiro lugar, de duas uma. Ou você não tem capacidade para absorver, fazer a absorção desses conhecimentos, ou tendo a disseminação daquela luz muito forte, aí eu lembro o nosso amigo Juarez, quando é dado uma luz com incidência muito forte àquela pessoa que está na escuridão, o cidadão fecha os olhos. Ele não tem como abrir, então tem que vir de forma gradual, constante, porém segura. Foi a vinda do Espiritismo, desses ensinamentos do Cristo, depois de Moisés, e assim sucessivamente. Porque se Cristo chegasse à época de Moisés, falar na lei do amor, na brandura, de amar os inimigos, de virar a face, de fazer às outras pessoas aquilo que você quer que faça, de perdoar, as pessoas não entendiam. Eles entendiam num Deus vigoroso, num Deus de posse, num Deus guerreiro, num Deus da espada, num Deus de olho por olho, de dente por dente. Então você não poderia, e pela mesma forma hoje. Nós evoluímos daquela época para cá extraordinariamente, mas precisamos evoluir mais? Precisamos. Mas veja bem, meus irmãos, relativamente à própria ciência, quando diz 2 mais 2 são 4 e prova, é melhor do que qualquer religião que diz 2 mais 2 são 5 e não justifica essa afirmação. Justamente, né, fraterno? Porque não temos condição de entender. E a coisa vai vir no devido tempo. Está vindo, né? Hoje, por exemplo, e a gente pode... eu estava aqui no ar-condicionado, meu ar-condicionado está ligado, o ar-condicionado caiu. E o ar-condicionado não, o controle do ar-condicionado caiu, eu abri, desmontei, montei, ocasionalmente ficou bom. Mas veja bem, um controle de um aparelho eletrônico, eletroeletrônico, você ou nós temos uma pequena dificuldade, você dá para uma criança, ele faz aquilo numa tranquilidade, em 5, 6 minutos descobre-se coisa que nós há meses que possuímos esse eletrodoméstico e não fazemos. Por que isso? Porque a criança é mais sábia? Sim, mais sábia, mas a gente tem que ressaltar que ali está íncito, está dentro, está mergulhado dentro daquele corpo, um espírito velho, um espírito milenar. Então, há essa evolução. Nós estamos morrendo, entre aspas, estamos indo para a pátria espiritual, está nascendo outros espíritos mais evoluídos e a evolução vem de forma segura, constante e gradual, né, meus irmãos? Tenho minha secretária lá, ela não suporta ver a minha árvore de Natal, ela é testemunha de Giovana, de Jeová. Muito bem, graça. Prosseguindo aqui. Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência das almas, né? Elas acordam, elas têm o mesmo princípio. Todas têm uma alma ou têm um espírito. Elas não acordam, elas não chegam a um denominador comum, não chegam à mesma conclusão. O que existia antes da alma, ou se a alma existia, ou o que vai acontecer com a alma ou com o espírito após a morte. Uma das grandes religiões, que é a nossa co-irmã, a religião católica, apostólica romana, né, ela advoga o princípio, o próprio protestantismo, né, as duas maiores do cristianismo, eles advogam o princípio que a alma é criada por Deus no momento do corpo. O nascituro veio ao mundo, quando do choro Deus cria a alma naquele momento,
né? Então, e ao morrer, existe individualidade? Sim, existe. Mas fica num stand-by, esperando, vamos dizer, o juízo final, donde os corpos sairão ou ressuscitarão, coisa que a ciência prova ser impossível, ressuscitará da terra e receberá esse espírito e se prestará as contas diante de Deus, né? Então, por isso que dentro uma dessas duas religiões proíbe, não é que proíbe, não advoga, não é de bom alvitre, não é um bom costume rezar aos mortos, porque a sorte dele já está definida. Se ele foi salvo ou se foi condenado a chamas eternas, ele já está definido. No juízo final, simplesmente ele vai prestar conta. Então não adianta você rezar. Mas a gente falou salvo, meus irmãos e meus admiradores da doutrina. O que é ser salvo segundo a nossa doutrina? Fulano de tal, deixa eu pegar uma quietinha aqui. Vou pegar a Clara. O que você acha a Clara foi salva? Por que a Clara foi salva? Segundo a doutrina dos espíritos, ou seja, a nossa doutrina, porque o espírito somos, né? Salvo é você dar concretude, ir a cabo aquilo que foi planejado no período errático, ou na sua erracidade, você implementar com denodo aqui na sua encarnação. Ou seja, você eliminar os vícios, você exaltar as virtudes, você melhorar mais e mais e mais. Eu, por exemplo, eu ainda tenho o hábito de uma cervejinha. É errado? Mas o importante, que eu sei que é errado, e amanhã ou depois. E eu digo-vos ainda que eu não vou esperar outra encarnação para eu abolir esse vício. Porque sou sabedor que, no momento em que eu sorvo um copo de cerveja, eu estou fluidicamente alimentando vários irmãozinhos que ainda estão nesse estágio material, ainda não desvinculou e se locupletam. Eles se benfazejam, né? Eles se locupletam em eu bebendo fluidicamente, eles têm, né? Pega algum miasma deste álcool ingerido. Ora, eu abominando o álcool, eu ficando mais próximo da virtude, eu diminuindo meus vícios, eu sendo um homem mais virtuoso e melhor, então eu fui salvo. Salvo, Clara, na visão de nossa doutrina, é você tornar a cada dia um homem, uma mulher, um jovem cada vez melhor. E certa vez eu falei, nós todos aqui somos jovens. Jovens, talvez um jovem mais velho do que o jovem, do que os nossos filhos, mas nós somos jovens há mais tempo, né, meus irmãos? Nós somos jovens. Com pamonha, Braz. Pamonha, Cid Chagas, você fez uma coisa, nós na vida precisamos despamonhalizar. Nós nessa vida precisamos despamonhalizar. Quando nós despamonhalizamos, nós distanciamos das nossas raízes. Porque anteriormente, a gente chegava lá, o Braz convidava a gente para comer a pamonha, a gente reunia tio, pai, sobrinho, uns iam pegar o milho, as crianças tiravam o cabelo do milho, outros iam ralar. O comer pamonha em si ficava em terceiro ou quarto lugar. Era o relacionamento da família, era a interação da família. Então, quando despamonhalizamos, nós ficamos mais materialistas. Então, o despamonhalizar, que palavra difícil, quase não sai, você fica
mais materialista, você fica mais isto, você fica mais voltado à matéria. Então precisamos ficar mais próximo da pamonha. Não comer pamonha em si, mas o que aquilo nos remete, a interação da família. Hoje, a maioria das pessoas nem em volta de uma televisão fica mais. Cada um no seu quarto, com seu notebook, com seu aparelho, com seu laptop, com iPod, com aí não pode, e, enfim, tudo voltado no seu mundo. Então, isso aí é o processo de despamonhalização. Muito bem, a gente tem que cultuar as virtudes, né, Sandra? Mas eu estou sentindo a falta de um choro seu, Sandra. Eu fico mais feliz com o choro, e é bom ressaltar que você chora de alegria. Estamos finalizando aqui, minha irmã, e aí eu vou passar a palavra a vocês. Daí, diz Kardec, a incerteza e a incerteza sobre o que concerne a vida futura, né? Que faz com que o homem se atire, né, uma espécie de frenesi, não sabe para onde vai, não sabe. Ora, eu não sei de onde eu venho, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se a morte é simplesmente um caos, eu devo nada mais do que, como preconiza o materialista, me locupletar, levar vantagem você também, faça como eu, fume o Vila Rica, né? Isso aí quase não causou um suicídio ao Gerson, né? É a lei da vantagem. Então você precisa levar vantagem, porque nada vai ter. Mas aí vem a nossa doutrina, a doutrina da terceira revelação, Consolador prometido, e não é puxando brasa para a nossa sardinha, meus irmãos, mas a doutrina dos Espíritos vem falar de forma clara, de forma objetiva, vem clarificar o que, de forma, estamos falando aqui. Agora mesmo, você viu que a gente pode falar mal ou não falar tão bem, criticar um dos baluartes espírita, isso não significa nada. A doutrina espírita, ela explica tudo. O que nós estamos fazendo aqui agora, 21 pessoas aqui agora, nesse horário, né? Angariando conhecimento. E para que é o conhecimento? Para dar subsídios ao nosso livre-arbítrio, para que o implementamos de forma mais execuível, né? Mais consistente, mais forte, mais peremptório, mais com força, né? Mais imperativo, sem H, imperativo com I. Então, a doutrina espírita, ela vem. E isso, naturalmente, não é nenhum fanatismo. Ela lhe dá todo o posicionamento, toda a razão, argue tudo, e vem Erasto com sobriedade, um dos espíritos que compôs a pleiade de espírito da codificação, diz o seguinte, que nós devemos, isso também Jesus falou à época, ou pelo menos foi dito pelos evangelistas que ele falou, que devemos desacreditar em 10 verdades, não é 9 não, hein, do que acreditar numa simples mentira. Porque eu acreditando, eu falando aqui nessa sala, é perigoso, porque dessas 20 pessoas, dessas 19 pessoas que tem aqui agora, 1 ou 2 pode gostar de mim e levar a sério essa mentira que eu falei. E olha que a mentira, muito embora ter perna curta, mas ela causa um estrago. Ela vai, perpassa, anda, faz estrago por onde passa. Então, a mediunidade, ela foi para dentro, você colocando a religião, colocando a ciência como divisor, não de águas, mas o especificador de muitas coisas que estava assim, binubilada para nós, meio cheio de nuvens, né? Meio opaca. A mediunidade foi assim, vamos dizer, um telescópio para o mundo astral e um microscópio, né? A luneta foi para o mundo astral como o telescópio foi para o mundo dos pequenos, para a gente
efetivamente verificar, tirar dúvida, ver que aquele astro passa ali ciclicamente, ele está girando em torno do outro, está sofrendo um processo de rotação, de translação. Então a luneta, né, e o microscópio foi como um microscópio para a ciência. Mas textualmente diz o seguinte: uma vez estabelecidas as relações com os habitantes do mundo espiritual, que é a parte científica, né? A parte filosófica é a pergunta: o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? O que eu sou, o livro dos espíritos, a parte filosófica. A parte científica, a parte ciência seria o livro dos médiuns, onde estuda o relacionamento e as comunicações dos espíritos do mundo incorpóreo ao mundo dos encarnados, né? Pode-se, enfim, estudar o elemento espiritual. Eis aí o que aprecia os anteriores comentadores da Gênesis para compreender e lhe retificarem os erros. Então, meus irmãos, finalizando, a ciência veio provar muitas coisas dentro da nossa doutrina, veio certificar, por exemplo, no que refere-se a milagre, da impossibilidade de certos milagres e na forma que os mesmos foram relatados. Então ela veio levantar o véu que ainda persistia em nos obscurecer. Mas a religião é extraordinariamente importante, porque aonde a ciência para, sobretudo nesse ponto, seja bem-vinda Armita e Belatina, sobretudo nesse ponto da matéria sensibilizar esses 5 sentidos, a religião prossegue. A religião prossegue. Ambas são extraordinariamente importantes. E foi Einstein que diz que a religião sem a ciência é manca, e a ciência, se a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega, né? Uma precisa da outra. A religião precisa da ciência para explicar, por exemplo, os milagres. Se você pega a própria Gênese de Kardec, que é um livro que teve participação de médium, teve participação mediúnica, mas foi assim, boa parte do próprio Kardec mesmo, você vê que ali é a ciência colocando em trabalho a favor da religião, explicando a ciência ali, explicando através, sobretudo, dos fluidos, a ocorrência dos milagres de Jesus. Então, todos os milagres feitos por Jesus, inclusive até a sua própria ressurreição, explica ali de forma clara, objetiva, e nada de mistério, e nada de derrogar leis da natureza. Porque se Deus, o Supremo Criador, justo, onipotente, onisciente, soberanamente bom, criasse alguma coisa e num segundo ou terceiro momento derrogasse as leis de sua criação, ele deixava de ser Deus, porque não seria justo. Deixa eu ler a área de texto aqui. Clara diz: meu livre-arbítrio já me pregou peças e estou aqui para que ele não me engane mais. E vai te enganar, viu, Clara? Vai te enganar muitas vezes. Vai te enganar porque quem está com a gente, nós temos espíritos bons e mais instruídos, que são os nossos anjos da guarda, são os nossos espíritos. Mas temos, por outro lado, espíritos que se rejubilam, se satisfazem nós pagarmos, vamos dizer assim, mico. Ora, então, temos a estrada estreita e estrada larga. A estrada estreita não é aquela estrada onde o caminho é justo, mas é a coisa onde é mais difícil se fazer, se portar, se processar. Mas nós procuramos e sempre vamos mais para o lado do caminho confortável, do caminho largo, do caminho de flores, né? Então, mesmo que tenha aquele espírito, aquele anjo da guarda que te faz, ou te imbui, te intui, te inspira aí por determinado caminho que é bom, que é o dadivoso, mas ora, vira e mexe, você está indo para aquele outro caminho.
Fraterna pergunta se a colega está engolindo um sapo. Muitos médicos sabem por experiência que a religiosidade faz coisa que a ciência não consegue nem fazer e nem provar. E você está completamente certa e perfeita, Clara, porquanto a ciência já provou, e aí já é a prova da ciência. Pegaram lá, por exemplo, 200 pessoas religiosas, espiritualistas, que acredita na alma, acredita num Deus, acredita em alguma coisa que lhes direciona o destino, e as pessoas são avaliadas pós-morte, dado que ela foi em vida, e pegar 200 pessoas ateias, 200 pessoas que só acreditam, e verificou que as pessoas religiosas que tomam determinado remédio, elas melhoram rápido, mais rápido, mesmo que seja até placebo, porque acreditam, infundem pensamento, não, é o meu santo, é o meu Deus, é o meu espírito, imbuído da ajuda deste ou daquele anjo, eu vou curar, e acaba curando realmente. E eu passo que aquele cidadão que não acredita em nada, então isso foi aprovado. Outra, aquela pessoa espiritualista que acredita em uma vida após a morte, que acredita em Deus, que acredita na existência de um espírito e de uma alma, ele vive mais. Em outras palavras, a pessoa que ora, que reza, que faz prece, a pessoa religiosa, vive mais do que a pessoa ateia, a pessoa simplesmente materialista. Isso também a ciência comprovou. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Fechamos por aqui. Posso dar um depoimento dentro do tema de hoje? Perfeitamente, Simba. Perfeitamente. Nós seremos todo ouvido. Pode suspender a mãozinha aí que eu desço. Meus irmãos, eu vou passar para o nosso amigo Simba. Para ele fazer o depoimento, e depois nós passaremos a prece final. Muita luz e paz, tudo de bom. Bem, eu queria dar um depoimento exatamente dentro do que está escrito, o papel da ciência na Gênese. Como vocês sabem, a metade da minha família mora nos Estados Unidos, de modo que eu passo a metade do ano lá e a metade do ano aqui no Brasil. Nós estávamos em Nova York quando foi a posse do Obama. E nós compramos um pacote para assistir lá em Washington a dita cuja posse. Só que tinha gente transbordando pelo ladrão e nós, para não perdermos o pacote, resolvemos transferir para a semana seguinte. Bom, na semana seguinte, chegando lá em Washington, e aí é que entra o papel da ciência na Gênese, nós aproveitamos para visitar o planetário que estava passando a formação do universo, ou seja, a Gênese do universo. Muito interessante. E o que eles apresentavam é um documentário de fotos, não é bem fotos não, mas de filmagens obtidas pelas sondas espaciais através do universo, mostrando como cada astro age, como é que se forma, como se diz, fotografias de milênios de anos-luz que chegaram até nós e que foram captados por essas sondas. Muito bem. Então, a conclusão deles é a seguinte, confirmando o que disse esse Edwin Hubble, que todo mundo sabe, foi como é que se diz, um estudioso das ciências espaciais, americano, e cuja honra teve o nome dele dado a um dos observatórios instalados numa sonda espacial. Bom, o Hubble disse que o universo era repetitivo e anisotrópico, cíclico,
ou repetitivo é a mesma coisa. E eu vou explicar. O universo, e é isso que as sondas provam, o universo se expande, vai se expandindo até se esvair. Vai chegar um momento em que esse universo não tem mais capacidade de evolução. Então, existe uma força, quer dizer, força entre aspas, o que seria o Deus, e vejam vocês, que seria o Deus do universo, que agiria para novamente implodi-lo ao Big Bang, né, ao fulcro central, para que ele novamente voltasse a se expandir. Isso tudo documentado, estudado, explicado cientificamente pelos aparelhos, gente. A ciência, hoje em dia, não admite nada, absolutamente nada teórico que não tenha uma prova experimental ou, como no caso, por exemplo, do Higgs, ou uma equação matemática comprovando a sua verdade. Bem, então, o que acontece? Esse universo vai se expandir, vai se esvair e vai se encolher. Tudo sob o comando de uma ação superior, que seria o Deus científico. Esse Deus que não tem forma antropomórfica como o da Bíblia, porque senão nós teríamos que admitir que os nossos defeitos seriam oriundos de Deus. Bom, portanto, ao agir dessa maneira, toda a evolução cíclica do universo obedeceria rigorosamente a uma lei que diz o seguinte: todo fenômeno é repetitivo. E um agente capaz de fazer com que determinado fenômeno se realize poderá reproduzi-lo tantas vezes quantas necessárias. Nisso se baseia a teoria da reencarnação de Kardec. Portanto, num teorema da física. Mas o que eu queria comentar com vocês é que, evidentemente, mostrando como o universo se forma, como o universo se expande, a Bíblia vai por terra. E todos esses evangélicos, né, seguidores do... Eu não estou falando dos espíritas, não. Evangélicos das igrejas, protestantes, católicas e todas essas coisas existem, do universais, ou coisas que vai, que estavam lá dentro e assistiram àquela comprovação científica, gente. Isso aqui topa aí. Aquilo tudo é documentado, ninguém deduz nada. Tudo está provado por fotos, por filmagens. Saem de lá gritando que aquilo lá é uma blasfêmia contra Deus. Isso é que eu queria falar para vocês. O papel da ciência na Gênese é importantíssimo, porque vai nos trazer a verdade sobre a formação do universo e nos tirar desse fanatismo religioso que existe por aí. Eu queria dar esse depoimento porque digamos assim, se encaixa perfeitamente dentro do tema, porque o que ocorre é que o espírita ainda não parou para ver que a ciência está mais do lado do espiritismo do que nós mesmos podemos pensar. Ora, tudo isso que eu assisti lá no planetário de Washington, Carmen, um dos filhos, que foi conosco a Washington, enfim, mostra que, de fato, Kardec ainda não errou. Ou seja, ele, apesar da pobreza, da linguagem, do século em que viveu, ele não cometeu nenhum deslize que a ciência, até hoje, possa desmenti-lo. Isso é que eu queria dizer em benefício do tema de hoje. Vocês me perdoem, mas eu acho
é importante que vocês, se alguém algum dia for a Washington, procure ver se consegue assistir a uma dessas apresentações lá no planetário. Eu peço desculpa a vocês de terem importunado com essas minhas razões. O meu querido Décio, apenas eu estou contribuindo, estou querendo dizer que, de fato, Kardec, nesse capítulo 4, foi muito feliz nas suas apreciações. Tenho dito. Amigo, valeu mesmo. Então nós vimos, entre várias coisas que o nosso amigo Simba falou, mas devemos ressaltar a forma pulsante do universo, né, a forma cíclica, assim como o coração na sístole e na diástole, o próprio universo, e ele bem disse aí, Simba bem disse que tudo se repete, a própria encarnação, né? Também a vida se repete, não só aqui, como em todo o universo. E relativamente à ciência, vou ressaltar aqui o que o próprio Simba diz: a ciência não provou nada ou não pegou nada do que o Kardec disse, alguma frase, algum posicionamento, isso aqui está errado, ele errou nisso ou naquilo, se bem que, e Kardec teve aquela primorosidade, teve uma inteligência extraordinária de dizer que a nossa doutrina é uma doutrina de vanguarda, é uma doutrina de ponta e nunca estará velha, porque se amanhã acontecer da ciência falar encarnação não existe, espírito é uma balela, isto aqui está errado, dessa forma não tem uma semelhança ou é inexequível acontecer, né? Não pode, há uma impossibilidade, então vocês devem largar o espiritismo e seguir a ciência naquele particular. Para você ver, isso não foi humildade não. E na verdade, até hoje tudo, mas tudo, ipsis litteris, o que Kardec diz de A a Z, não foi contestado pela ciência. E olha que tem 160 anos. Esses quase 160 anos, como a ciência evoluiu, como o carbono 14, como a parte física, a parte química evoluiu para trabalhar na gênese, né? O que nós falávamos nos nossos estudos, que a ciência levantou a cortina, ou ajudou levantar um pouco a cortina, o véu que nos embaçava a vista, nos opacava, né? Opacava não, nos tornava mais opaca a nossa visão, ela ajudou. Muito bem, meus irmãos, um abraço ardoroso a todos. Nós vamos ter mais um estudo, que é o de sexta-feira, que também não deixa de ser difícil, sim. Eu achei isso, você vaticinou no início, falando-me, inclusive em PVT. Olha, irmãos, esse estudo da agenda é difícil, e sobretudo esse E sexta-feira nós vamos ter um mais difícil ainda. Eu gostaria que você nos ajudasse, as pessoas que estão aqui nos ajudassem. É a constituição de Jesus, a constituição corporal, a constituição física, a constituição fluídica de Jesus. Mas, deixa eu ver aqui se eu coloco, eu vou chamar o nosso amigo Braz para fazer a prece final, e no momento que ele faz eu coloco lá, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V dos nossos estudos de sexta, que é sobre a constituição física de Jesus, a constituição corporal. E depois nós vamos entrar num pequeno recesso e só voltaríamos nos dias 6 ou 4 de janeiro. Muita luz, muita paz, obrigado a todos os espíritos aqui presentes e, sobretudo, os espíritos encarnados, porque sem estes dificilmente faríamos estudo. Não que estaríamos impedidos, somos sabedores que há uma pleiade dos espíritos desencarnados. Mas se não fosse você, eu e você aqui na sala, a gente não estaria estudando. Muita luz, muita paz e tudo de bom.
Não vou nem desejar um Feliz Natal, porque ainda estudaremos na sexta. É com você, meu amigo Braz. Boa noite. É importante esse paralelo traçado aí das Gênesis Espírito. Eu estava lendo uma Gênesis traduzida pelos céus. Achei uma coisa engraçada, eu tinha passado batido. Ali, Kardec tem uma parte ali que ele fez e deu ênfase, deu um parecer sobre o DNA. Nossa Senhora, que eu não estava muito a cabeça que não. Tá bom, gente, eu vou agradecer a Deus por essa beleza de espírito. Gente, eu acho que se não fosse a doutrina espírita, eu não sei o que seria de mim. Eu conheci a doutrina espírita no auge de sofrimento. Aquilo eu tomei um copo de água fria, como se eu fosse um sedento perdido no deserto e achava uma água geladinha aí a merenda, né? Veja só, gente, que situação. E eu tinha 9 anos apenas. Vamos agradecer a Deus por esse Consolador prometido. Esse é mesmo o Consolador. Não tenhamos dúvida mais. E que a graça de Jesus nos proteja nesses estudos que ele tanto empenhou, sofreu para nos trazer. Que a espiritualidade maior, nesse feriado, nesse final de ano, visite a casa de cada um de nós aqui, levando a bênção, expulsando algumas, como diz a minha amiga Fiorella, miasmas, fazendo a faxina espiritual em nossas casas, que sabemos que é necessário, porque o Cristo mesmo diz, orai e vigiai, né? Essa faxina espiritual é muito importante. Que Deus nos abençoe nesse final de tarde, nesse feriado, e que seja todo mundo feliz, sadio, sorrindo, brincando, amando, visitando os irmãozinhos mais carentes, até não faltando com o pedido de Jesus. Assim seja e assim será, na bênção do Cristo. Faça. Assim será, meus irmãos. Assim será. Então, retificando aí, eu enganei. Nós vamos estudar sexta-feira, depois entraremos num recesso de uma semana, ou um pouco mais. É esse aí o fim providencial, né, das manifestações espíritas e dos médios. Sexta-feira, às 15 horas. Meus irmãos, então eu vou colocar uma música aqui e vamos saindo tranquilamente. Muita luz, muita paz. Sintam-se envolvidos pela dinâmica do amor de Nosso Senhor. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E vejo através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre.